Vamos falar do andamento da PEC da transição no Congresso Nacional. Por essa razão, entrevista especial com o deputado federal Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Daniel, é um prazer falar com você, com todos os telespectadores da Jovem Pan News e com você, Kalina, e com os demais que nos acompanham nesse momento. Perfeito. Deputado, para começar a entrevista, gostaria justamente de pedir a avaliação do senhor em relação a essa aprovação dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Fez mais sentido para o senhor essa adequação do valor 145 bilhões e a vigência, de 4 anos para 2 anos? E também peço, por gentileza, quais são as expectativas do senhor para votação no plenário do Senado, mas, sobretudo, para apreciação dos deputados federais. Em relação ao Senado, eu não posso aqui me arvorar de poder prever, já que é uma casa que tem plena autonomia e soberania. Nós estamos acompanhando, acho que existe muito ruído ainda em relação ao valor e ao prazo, mas nós vamos aguardar aí amanhã o que pode acontecer. De fato, nós temos uma expectativa de que a PEC, que vem ao encontro de você transferir recursos para os mais vulneráveis, para a área de saúde, para investimentos, há um consenso sobre isso. O que não existe consenso, e amanhã nós teremos aí uma prova mais definitiva no plenário do Senado em relação ao prazo e o valor. Eu quero chamar a atenção, Daniel, de que está se falando muito em 145, 175 bilhões para o espaço fiscal fora do teto. Mas já existe no orçamento a previsão de 105 bilhões. Ou seja, nós não estamos falando apenas de 145 ou 175. Nós estamos falando de 145, que é o que foi aprovado no Senado do Congresso, porém, mais 105. Então, na verdade, nós estamos falando de 250 bilhões de reais, e se forem 2 anos, é R$500 bilhão, que isso tem que ser levado em consideração, não apenas o valor, o prazo e a destinação, até porque esse valor de 105 bilhões está em aberto a partir do momento que nós colocarmos os 145 ou 175 fora do teto de gasto, abrindo um espaço fiscal. Com relação à Câmara, eu percebo que ainda não há um consenso formalizado entre os líderes. A Câmara, você sabe, quem acompanha aqui o Congresso Nacional sabe que a Câmara é muito maior, são 513 membros, são vários partidos, e nós temos que ter um entendimento minimamente consensualizado do prazo e do valor. O Senado, se chegar a consensualizar isso, ajuda a que se forme o consenso na Câmara, mas hoje o que prospera aqui não é 2 anos, e sim 1 ano, e um valor próximo aí a 80, 90, 100 bilhões. Bom, deputado, a gente está falando sobre o Senado, o senhor mencionou aí a Câmara também, mas a bancada do Progressistas, o partido do senhor no Senado, eles por unanimidade decidiram então esse valor de R$600 para o Bolsa Família, mas justamente nesse período que o senhor falou de 1 ano, Não nem de 2 anos, muito menos de 4. Por acaso a bancada do PP na Câmara tem algum consenso também? Nós temos em mente o que está sendo dito pelo presidente que está licenciado, o ministro Ciro Nogueira, e os demais senadores que integram a nossa bancada, o nosso partido, que é justamente no prazo de 1 ano e um valor em torno de 80, 90 bilhões. Obviamente que isso é uma sinalização para o Senado dar, mas a Câmara ainda não reuniu a bancada. Nós temos aí que ouvirmos o líder do partido, o deputado Fufuca, e os demais membros. Isso ocorrerá na próxima semana, se de fato o Senado aprovar no dia de amanhã e enviar para a Câmara até a sexta-feira. Nós estamos na expectativa de, assim que chegar, ser designado o relator, as bancadas se reunirem, os líderes ouvirem cada um dos parlamentares, e nós do PP temos essa posição já de antemão, previamente de indicativo, e vamos confirmar depois na reunião da bancada. Perfeito, deputado. Eu peço licença para chamar os nossos comentaristas para participar justamente dessa entrevista. Rodrigo Constantino, sua vez.
Boa noite, deputado. Algumas fontes minhas relataram que as negociações para avançar rápido com essa PEC fura-teto, elas estavam muito escancaradas, para dizer o mínimo, ou seja, o governo eleito, o presidente eleito estava ofertando praticamente ministérios empacotados para quem trouxesse muitos votos. O senhor acredita que isso seja verdadeiro? Eu não tenho conhecimento. Até porque eu estou como presidente em exercício do Partido Progressista e ninguém me procurou, eu não participei de nenhuma conversa nesse sentido. Possa ser que esteja havendo, possa ser que não esteja, eu não posso afirmar. Da minha parte, eu não fui procurado, nem procurei. Cristiano Vilela, sua pergunta. Deputado, boa noite. O senhor vê que essa costura política para a aprovação da PEC, ela está muito vinculada com a questão do apoio político, com a questão do apoio, inclusive, do governo eleito às candidaturas do deputado Arthur Lira para presidente da Câmara e do senador Rodrigo Pacheco para presidente do Senado Federal? Cristiano, veja, nós temos aqui dois parâmetros. Primeiro, houve um compromisso, tanto do presidente Bolsonaro quanto do candidato e agora presidente eleito Lula, de que iriam aumentar os recursos da transferência de renda, do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, de R$400 para R$600. Isso é consenso. Como também houve o compromisso de se aumentar o salário mínimo e se atender a demanda das crianças de até 6 anos. Nós sabemos que existe, de fato, uma necessidade de um aporte maior de recursos para investimentos em saúde. Isso é consenso. Agora, esse valor de 145 que o Senado aprovou e dos 175 que foi solicitado pelo governo de transição através da proposta apresentada pelo relator geral do orçamento de 2023, que é o senador Marcelo Castro, não condiz com o que nós achávamos que era possível, até porque o próprio governo Bolsonaro iria propor essa PEC. Agora, não iria fazê-lo por 4 anos, nem 2. Nós estávamos na expectativa que fizesse por 1 ano e que ficasse no valor de 80 a 100 bilhões de reais. Isso é que está mais ou menos assentado na Câmara dos Deputados. Obviamente que quando o Senado votar, isso será levado em consideração. Nós estamos dialogando e é óbvio que a demonstração do PT aqui na Câmara em poder apoiar a candidatura do presidente Arthur Lira à reeleição para os próximos 2 anos, a gente leva em consideração que o diálogo tem sido proveitoso. É uma demonstração de que o diálogo vai prosperar e também o partido terá os espaços assegurados na próxima legislatura. O Partido dos Trabalhadores, no passado, ficou de fora quando não integrou o bloco e as posições nas comissões, na mesa diretora, ficaram comprometidas. E eles não vão cometer esse erro. Mas, obviamente, que hoje o ambiente da Câmara, do ponto de vista da relação entre os partidos, é muito bom. E existe algo que é muito importante na figura do presidente Arthur Lira. Ele é de compromisso, o que ele diz, ele garante e faz. Então, diante dessas premissas, nós achamos que o diálogo irá sim prosperar. A demonstração do Partido dos Trabalhadores em não indicar um candidato e apoiar Arthur Lira, isso pesa para que o diálogo seja sempre proveitoso. Agora, nós sabemos que cada partido tem uma pluralidade de pensamentos e que isso será, no momento certo, participado por cada bancada, por cada partido, e a posição será apresentada publicamente. Nós, do Partido Progressista, vamos nos reunir assim que houver a votação lá no Senado para analisar a proposta como substitutivo, como ficou, mas eu ressalto, nós não podemos levar em consideração apenas o espaço fiscal que está sendo aberto pela PEC. Nós temos que também disciplinar aonde será direcionado os 105 bilhões que ficam em aberto a partir do momento do espaço fiscal da PEC, para que haja um direcionamento. Penso eu não falo em nome do partido, não falo em nome da bancada dos progressistas, mas em nome pessoal, e que quando você dá o indicativo aonde será gasto esses recursos, fica mais fácil, inclusive para o mercado ver que nós não estamos fazendo nenhuma extravagância, mas sim alocando dinheiro, de fato, aonde se precisa.
Quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan, que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Acabamos de conversar com o deputado federal Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. Tratamos de PEC da transição, o PEC fura-teto, também as perspectivas para 2023, além das eleições para a Câmara e para o Senado. Deputado, muito obrigado pela contribuição, pela entrevista. Volte mais vezes à Jovem Pan News. Eu que agradeço, Daniel, sempre um grande prazer conversar com você, com Carolina, com o Rodrigo, com o Cristiano. Me coloco sempre aqui à disposição para poder conversarmos mais em outras oportunidades. Um abraço, boa noite a você e a todos que nos assistiram até agora. Obrigada.